conectando ao vivo, sem avisar para ninguém. Vamos, do nada, sem avisar para ninguém, fazer uma live rapidinho no domingo à noite. Michele, Adriano, Elaine, pessoal começando a conectar. O pessoal realmente está com o celular à mão em pleno domingo, fazendo uma pausa no Netflix, talvez, para ver um pouquinho sobre contabilidade. Eu resolvi fazer essa live surpresa, essa live que não foi anunciada, não foi comunicada, para responder as dúvidas que o pessoal mandou num dos stories que eu coloquei perguntando sobre holding. Eu ontem tinha colocado um story, uma enquete questionando, né, se uma pessoa aparecesse e falasse, olha, eu queria que você assumisse a minha holding, queria que você assumisse a contabilidade da minha holding, dinheiro não é o problema, mas eu preciso que seja muito bem feito, eu preciso de um trabalho de alto nível. E aí, topa? E ficou bem dividido, né? A gente teve gente falando aí que pode vir, que a gente manda bala, teve gente que votou já um veja bem, não sei. E nós tivemos inclusive comentários, pessoal mandando lá, olha, se o que você quer falar de bem feito é de forma ética, com certeza. E inclusive uma resposta que eu achei incrível, a pessoa falou, olha, se eu não souber eu aprendo. E é bem isso. Não é difícil, não é complicado, é o que eu sempre falo, né? Contabilidade, na verdade, ela é muito simples, se você entende os princípios, os conceitos, né? E aí vamos dar uma olhadinha nas dúvidas que pintaram, nas perguntas, nos questionamentos que surgiram, e eu vou a eles aqui pela enquetezinha. Vamos dar uma olhada. A Letícia, ela fez essa pergunta que é muito pertinente para começar. Por onde eu começo? Né? E o fato é o seguinte, você tem que começar primeiro entendendo que holding é uma palavra que está na moda, mas não significa necessariamente algo muito diferente da regra geral. Tá? Pensa no seguinte, holding é uma palavra que está na moda, é uma expressão que quando você coloca ela, às vezes a coisa parece que ganha um impacto maior, né? Um nome bonito, é um nome que vende bem, inclusive os colegas advogados fazem isso muito bem, exploram essa potencialidade, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Eles exploram muito essa potencialidade, os contadores nem tanto, mas o fato é, você tem que primeiro desapegar do rótulo e entender o processo, o que tem ali dentro. Você pode ter uma holding, por exemplo, que tenha administração de bens. Às vezes a holding patrimonial é um nome mais chique para administradora de bens próprios que a gente já está acostumado. Às vezes a holding de fato é uma holding que vai trabalhar com participações societárias, e aí muito legal, você vai ter, né, investimentos permanentes, investimentos com fim especulativo, né, mas talvez o grande ponto de começar a trabalhar com holding é entender que holding é uma palavra que não diz nada. Né? A holding clássica, aquela holding que é a participação em outras sociedades, é a que menos se usa hoje em dia, né? É muito recorrente a gente vê hoje a holding mais no sentido de administradora de bens ou de estrutura meramente para o planejamento tributário ou com um foco muito grande de planejamento da sucessão ou estruturação da administração, mas não necessariamente quando você fala holding queira dizer que olha, vai ser realmente um trabalho específico disso, daquilo ou daquele outro. Então, para nossa colega, por onde eu começo? Começa primeiro destrinchando o que tem ali, o que eles querem falar realmente, o que eles querem dizer com holding. Tá? Eu costumo dizer que quando chega um empresário, e muitas vezes para o contador vem assim, né? Eu quero que você abra holding para mim, com foco só de estruturar a regularização e não de planejar a coisa. Holding tem que ser planejada no mínimo a 6 mãos, né? Que é o empresário, o contador e o advogado, porque vão ter vários aspectos, né? E o nosso trabalho de planejar a holding é muito importante dentro disso. Chamar o cara e falar, olha amigo, senta aí, vamos tomar um café, dependendo do horário, vamos tomar um vinho, o que quer que seja,
me conta, o que você quer dizer com essa holding? O que você quer dizer sobre esse negócio? E aí vai fazendo ele falar, vai fazendo ele desenrolar essa conversa. O que ele quer colocar lá dentro? Se é patrimônio, é bem móvel, é imóvel, gera renda, não gera, tem participação em outras empresas, tem coisa que está regular, coisa que não está regular. Isso faz parte de uma área de atuação dentro das holdings que é de planejamento. Tá? Então fica essa dica, por onde começar tirando o rótulo e entrando nos processos, entrando naquilo que realmente a pessoa quer dizer com a palavra holding. Isso já vai fazer uma baita diferença para você, tá bom? Outra dúvida que temos aqui do nosso amigo Douglas, ele perguntou qual a tributação. E aí eu pego a sequência do que eu falei para a nossa colega, falo para o Douglas. Douglas, depende, vai depender daquilo que a holding é. Né? Qual a tributação? Bem, regra geral a gente esquece Simples Nacional, porque afinal de contas, se alugar imóvel não pode ser, se participar de outra empresa não pode ser. Então, holding para valer mesmo, a gente fala de lucro presumido, de lucro real. Algumas são mais interessantes no presumido, outras são mais interessantes no lucro real, e aí a gente nessa brincadeira pode ter lucros isentos, a gente pode ter aluguel de imóveis, que pode ser lucro presumido ou lucro real. Se for lucro real vai ser regime não cumulativo de PIS e COFINS. A gente pode ter participação societária, e aí a equivalência patrimonial é uma conversa à parte. Né? Equivalência patrimonial, há uma grande discussão entre a Receita Federal e os contribuintes sobre tributar ou não a equivalência patrimonial no lucro presumido. Né? Graças a Deus os contribuintes vêm obtendo êxito na discussão disso, mesmo na esfera administrativa, o CARF vem se posicionando de forma favorável, mas a venda de participações societárias ela pode ser só ganho de capital, mas se ela tiver fim especulativo, uma participação societária que não é permanente, você pode ter apuração de PIS e COFINS por alíquotas diferenciadas, 0,65 e 4 de PIS e COFINS no regime cumulativo, tanto para o presumido quanto para o real. É uma loucura. Né? Então, de novo, né, vou bater nessa tecla, parece ser mais do mesmo, mas na verdade não é. É a grande pedra fundamental do nosso trabalho nessa área. Né? A gente pode ter aí uma tributação super diferente, como pode ter uma tributação que é mais do mesmo do que você já está acostumado a fazer, se a gente esquecer a palavra holding e entrar nos processos. Né? Essa talvez seja a grande pegadinha. Você pode ter uma holding que só tem aluguelzinho de imóvel e aí é feijão com arroz, tranquilinho, todo mundo está acostumado a fazer. Você pode ter uma holding que tem atividade mista, tem aluguel, tem compra e venda de imóvel, tem participação societária, tem equivalência patrimonial, tem venda de participação, trabalha negociando papéis, ações, enfim, a gente pode ter muitas coisas diferentes. Tá? Mas falando de tributação, grosso modo, você vai precisar ter esse conhecimento amplo de real e presumido, regime cumulativo e não cumulativo, vai precisar conhecer essas particularidades, principalmente nessas duas grandes linhas de trabalho, trabalhos com imóveis e trabalhos com participação societária. Tá? E é muito importante saber até onde você consegue morder. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por vezes a família, o grupo empresarial, o grupo familiar, o que quer que seja, ele está envolvido com diferentes operações. Vou dar um exemplo prático. Eu não domino instrumentos financeiros, eu não estudo a fundo instrumentos financeiros, não é minha área de expertise. Então, se eu vou orientar o planejamento e depois vou assumir a contabilidade de uma holding, né, que podem ser duas coisas independentes, se eu me deparo com uma família que investe muito em diferentes tipos de investimentos financeiros, fundos, tipos mais agressivos de investimento financeiro, eu tenho que saber que aquilo não me é de domínio e buscar um parceiro que me complemente nesse aspecto específico. Isso pode acontecer com uma família que de repente ela está trabalhando
com agroindústria, por exemplo, nossa, muitas particularidades de CMS, de PIS e COFINS, eu não domino. Como é que eu vou fazer um planejamento de uma holding que vai envolver essa atividade sem ter o conhecimento específico disso? É bem difícil. Então a gente tem que saber que, primeiro, holding é um nome muito bonito, mas que não diz muita coisa. Então focar nos processos e não no nome propriamente dito, buscar essa informação com o nosso cliente. E depois, né, para fins dessa dúvida do nosso colega Douglas, a tributação vai depender dessa pesquisa e saber até onde o teu conhecimento de especialidade vai, onde você vai precisar de um parceiro, onde você vai precisar buscar capacitação com pessoas, com grandes players, grandes profissionais que atuam de forma diferenciada naquele segmento específico, mesmo que seja dentro de uma holding, tá ok? Vamos a mais uma dúvida. A da Letícia foi, a do Douglas também. O pessoal da Chaves Contabilidade havia feito uma pergunta similar, como funciona a parte tributária da holding. Então, fica aí também para o pessoal da Chaves Contabilidade essa resposta, né, de que é um grande depende. Eu costumo brincar que holding é a arte do depende, porque vai depender do contexto específico, vai depender do leque de investimentos, dos bens, direitos, das prioridades que essa holding quer ter. Né? Se a prioridade é tributária, se é sucessória, se é de proteção patrimonial, se eles estão interessados em estruturar a administração dos bens da família ou do grupo empresarial, certo? Além disso, temos aqui Leonardo Vieira, que perguntou sobre a distribuição de resultados. Distribuição de resultados, distribuição de lucros é sempre um assunto importante de falar. Esse final de semana, inclusive, estava participando de uma conversa ali entre contadores, rapidamente, ontem de manhã, antes do aniversário pequena, e era aquela velha história, o que fazer sobre um sócio pegou dinheiro, aí um outro vai lá e fala, vamos fazer antecipação de lucro. Não existe antecipação de lucro. Para falar de distribuição de resultado, é importante lembrar, antecipação de lucro não existe. Tá? Risca do seu vocabulário, esquece essa expressão. Eu sei o que você está querendo dizer com isso, mas esse nome é muito ruim, esse nome é errado, esse nome te induz ao erro e principalmente induz o empresário ao erro. Tá? Então esquece a antecipação de lucro. O que você vai pensar? Só pode distribuir uma coisa que existe. A menos que você esteja falando de uma empresa lá do Dr. Brown e do Martin McFly, que volta para o futuro, exceto eles, primeiro você tem que apurar o resultado e depois você distribui o resultado. Distribuir para depois ver se vai existir não existe. Tá? Então, distribuição de resultado. Qual que é a sequência? Primeiro, tem que apurar. Segundo, aprovar. Terceiro, deliberar pela distribuição. E aí é muito importante, falando de holding agora, né? Dentro das holdings você lembrar, vamos estruturar esse negócio de tal maneira que as pessoas físicas tenham recursos financeiros para sobreviver até uma primeira apuração de resultado, se for o caso da holding ter resultado, que às vezes ela é só para proteger patrimônio, para estruturar a sucessão. Mas se ela for ter resultado, então planeja financeiramente, né, os recursos necessários para que essa família sobreviva, para que ela viva bem com seus recursos financeiros, e a partir dali, a partir da apuração do resultado, a distribuição de lucro. Caio, mas não dá para esperar um ano inteiro, não tem problema. Aí você prevê no contrato social que poderá haver apuração de resultado intermediário. Quer fazer mensal, bimestral, trimestral, semestral, não tem problema, preveja no contrato. A diferença entre planejar holding e abrir CNPJ está aí. Planejamento, ou seja, fazer as coisas direito para depois não ficar apagando incêndio feito um doido. Porque depois que a coisa dá errado, o empresário vai chegar para você, contador, e vai perguntar por que você não me avisou antes? Aí você vai fazer o quê? Não, é porque eu estava preocupado com a FD Reinfid, eu não pude te planejar a tua holding. Tu não quis pagar o justo, aí eu fiz de qualquer jeito. Aí tem que ver se convém, fazer as coisas por um preço abaixo do que aquilo que é o ideal para fazer um trabalho bem feito.
né? Convém verificar se você quer ficar só na loucura das obrigações e não quer focar nesse trabalho de planejamento, ou se você quer estruturar a sua vida profissional para focar nesses trabalhos de planejamento. Mas o fato é que se você quer distribuir lucro antes de encerrar o exercício social, tem que ter previsão contratual de apuração de resultado intermediário, aprova essas demonstrações. Quando tem sócio cotista, mais importante ainda, porque sócio cotista tem que aprovar aquilo que os administradores fizeram. Essa reunião ou assembleia tem que ter uma ata, e essa ata tem que ter levado registro em 20 dias na junta comercial. Se você já fez o meu curso de societário, você já sabe disso, você já está aplicando isso. Se você ainda não sabe, fique sabendo. Não é invenção do Caio, tá? Isso está no Código Civil, está muito claro lá, e você deve tomar cuidado com isso. Agora, seguiu esse rito de distribuição de lucro, até que se prove o contrário, até que se mude a legislação, é isento. Então, uma empresa do Brasil distribuindo lucro, se é com base em norma contábil, legislação comercial, contabilidade de verdade sendo feita, o lucro distribuído é isento. O sócio pode ser física, jurídica, pode ser domiciliada no país, domiciliada no exterior, tanto faz. Se a empresa é domiciliada no país e distribui lucro, esse lucro é isento. Diferente disso, se você trabalhar holding com estruturas internacionais, for trabalhar com uma empresa domiciliada no exterior, por exemplo, aí o lucro que vem de fora ele é tributado, e aí a gente entra na brincadeira da tributação em bases universais. Essa empresa obrigatoriamente vai ser do lucro real e vai tributar IR, contribuição sobre o lucro auferido ou recebido, dependendo aí se ela é controladora ou se ela é mera coligada, né? A gente tem que analisar cada caso, tá certo? Então, sobre a distribuição de lucros, um apanhado geral é esse. O que mais que temos aqui de dúvidas? O Tiago perguntou: como fica o capital social da holding? Quem são os sócios? Então, se a gente vai falando do contexto familiar, do âmbito familiar, a gente vai ter na holding inicialmente patriarca e matriarca entrando. Tá? A dinâmica mais ou menos é a seguinte: você constitui a empresa, entra patriarca e matriarca, aportam o capital com aquilo que for interessante segregar, jurídica e física, faz todos os arranjos societários, acordos de cotista, acordo de acionista, regimento interno, vincula aquelas cotas ou ações a aqueles acordos. Casa arrumada, você faz a cessão das cotas para a segunda geração, para os herdeiros. E aí a gente costuma trabalhar com a doação da nua propriedade, ficando o patriarca e matriarca como usufrutuários. Tá? Por quê? Porque eles continuam segurando a caneta, ou seja, tomando decisão, eles continuam tendo direito econômico, direito de receber lucro, mas os cotistas, né, os nuproprietários, são os filhos. Ou seja, num mundo ideal, se for feito desse jeito, quando os patriarcas vierem a morrer, não existe inventário daquela parte ali do patrimônio, pelo menos, porque aí o usufruto se extingue pela morte do usufrutuário, verte para o nuproprietário, que ele vira proprietário pleno. Então, normalmente fica dessa forma. Se você está alinhado com a parte burocrática do CNPJ, sabe que entrou agora essa história do beneficiário final. O usufrutuário é um caso clássico de beneficiário final. Se os nuproprietários das cotas são os filhos, mas o direito a parte de administrar e de ter direito a lucro está com o usufrutuário, é ele que toma as decisões, ele que delibera, então esse cara é um beneficiário final a ser colocado lá no CNPJ. Então fica aí a dica quanto a quadro societário, quem são os sócios, essa dinâmica básica aí de como estruturar o planejamento da sua holding. Beleza, Thiago? O que mais que temos aqui de perguntas? A Carla: todas indicam os livros, cursos e afins para se aprofundar nesse tema e virar expert. Expert é uma palavra pesada, né? Eu não sei se eu me diria expert desse segmento, mas a gente estuda todo dia para tentar dominar o máximo de coisas possíveis dentro desse universo, né? Bem complexo.
Na parte jurídica, eu gosto muito do livro do Gladstone Mamed, ele escreveu acho que com a esposa dele, se não me engano, que é sobre holding familiar. Ele tem uma visão lúcida, muito atual, muito interessante e com uma leitura muito fácil, de fácil entendimento. Eu gosto bastante, indico esse livro para a visão jurídica da coisa. Para a visão contábil, para a nossa visão, é um pouco mais difícil. A gente não vê muitos contadores falando sobre holding, né? Você até encontra alguns livros interessantes numa boa biblioteca, mas vou aproveitar e vou fazer um merchan meu, tá? Já que a live é minha, acho que eu tenho esse direito. Se você for no meu canal do YouTube, se você ainda não está inscrito nele, depois da live você vai lá no meu perfil aqui do Instagram, você entra lá, tem o link do YouTube. Lá no meu canal do YouTube você vai encontrar na playlist uma palestra que eu dei no CRC de Santa Catarina, em parceria com o ITC Cursos, sobre holding, em que eu destrincho um pouco mais isso que eu estou falando de forma aqui muito superficial, muito pai bola aqui rapidinho as perguntas. Outra dica que eu dou, eu vou ministrar agora em fevereiro e em março cursos online ao vivo, de planejamento de holding, agora em fevereiro, e em março um curso online ao vivo sobre prática contábil e tributária de holding. Tá? Eu dou essa dica não só porque o curso é meu, mas porque já há alguns anos eu venho estudando a fundo essa matéria, tentando traduzir o máximo possível aquilo que a gente vê advogados falando para algo que se torne útil para a rotina e para a estrutura de carreira do profissional contábil. Então eu dou essas dicas. Além disso, normas e legislações, né? É ler o Código Civil, é ler as normas contábeis, então fazendo link com a pergunta de antes, né? Sobre o que é holding, o que eu preciso estudar e tal, tinham perguntado ali no início, eu respondi, né? Você vai falar de imóveis, você vai ler CPC 16 para estoque, CPC 27 para imobilizado, CPC 28 para propriedade para investimento. Se você vai trabalhar com participação societária, você vai ler o CPC 18 para investimento com influência significativa, equivalência patrimonial. Você vai ler CPC 36 para consolidação de demissões. Você vai ler a interpretação ICPC 09, que dá uma luz sobre o CPC 18. Eu gosto de indicar livros, mas principalmente eu sugiro muito ler as normas, para que você se sinta o mais independente possível, para quando escutar alguém falar num curso ou para quando ler alguma coisa no livro, você saber se aquilo ali é o que está na norma ou se aquilo ali é uma interpretação, é um achismo que você pode discutir, tá certo? Perguntaram se o curso é EAD. Sim, curso EAD. O curso agora de fevereiro já está no meu link. Se for lá no link do perfil, aqui no Instagram, acessa o de holding, de planejamento de holding, que vai ser agora no final de fevereiro, se não me engano, dia 25 e 26, uma coisa assim. E em março vai ter o curso de prática contábil, os dois online, ao vivo, que a gente vai destrinchar cada curso de 8 horas para mandar bala nesse negócio, como eu costumo dizer, sem mimimi e sem enrolação. Penúltima dúvida que pintou aqui. O Alexandre perguntou, sua opinião sobre a FAQ, adiantamento para futuro aumento de capital. Vamos lá. A FAQ é uma coisa que é habitual, principalmente quando o capital não está todo integralizado, né? Justifica. Quando você tem uma necessidade muito dinâmica de aporte, justifica. O que a gente tem que tomar cuidado é com as simulações. Eu entendo que o AFAQ tem uma função societária muito importante, né, o adiantamento para futuro aumento de capital. Quando o capital não está todo integralizado, não pode aumentar mesmo, né? Então faz parte precisar de um AFAQ. Às vezes a coisa é muito dinâmica, é um negócio que é para amanhã, senão perde direito de preferência, então faz aporte, é isso aí. O mundo dos negócios não espera burocracia. Agora, o que não dá é para fazer empréstimo com a intenção de retornar ou por qualquer outro motivo e jogar isso como a FAQ para tentar burlar uma eventual incidência de IOF, uma eventual incidência de tributos sobre juros de empréstimo.
tem que olhar exatamente o caso concreto. Tá? Eu entendo que o AFAC ele não é um monstro, mas ele pode ser usado como uma simulação, como se fosse casa da mãe Joana, para fazer um monte de coisa errada. Meu especial ponto de atenção é esse, é ver a intenção da sociedade. E às vezes o contador está muito distante do empresário e não consegue fazer essa distinção. Aí o modelo de negócio. Quando você está longe demais da empresa, que você não consegue saber o porquê as coisas acontecem, como as coisas acontecem, o que está sendo feito, por que está sendo feito, é porque o contador está muito longe. É porque ele está olhando muito para o e-social e não está olhando para o seu cliente. Ele está olhando muito para a FDRINF e não está olhando para o presente e para o futuro do seu cliente. Não estou dizendo que é para você largar o e-social, tá? Porque eu sei que tem multa, é chato pra caramba, mas tem multa, né? Tem aquele relho pesado da Receita Federal nas costas do contador. Mas você tem que se aproximar do cliente. Quando você está próximo dele, mesmo que não seja para saber antes da coisa acontecer, você consegue ter uma visão do porquê as coisas estão acontecendo e fazer essa distinção de quando a FAQ é uma ótima estrutura para você fazer aquilo que a empresa precisa ou quando é um remendo, quando é uma peneira tentando tapar o sol para fazer jogadinha para fugir de IOF, etc. Tá bom? E por fim, temos aqui o Ramon, que perguntou, grande Ramon, faz tempo que eu não te vejo nos meus cursos, amigo. Ramon perguntando sobre as despesas do grupo. Só vejo o Ramon nos stories passeando. Deve estar só, já chegou no nível de excelência, só passeia agora. Ramon perguntando, despesas do grupo, pode estar todas em nome de uma empresa e rateada entre as outras? Pode sim. O que acontece? Existe uma solução de divergência da Receita Federal, que é a solução DISIT 23 de 2013, que fala sobre a empresa controladora de um grupo econômico, essa empresa controladora centralizar despesas meio. Primeiro ponto, despesa meio, não custo de atividade, não custo de serviço, custo de fabricação, falando de despesa meio. Segundo ponto, essas despesas devem ser do grupo, né? Então são despesas que todas as empresas do grupo partilham, ou algumas pelo menos partilham. Aí nessa solução de divergência, te sugiro dar um Google, solução de divergência COSIT 23 2013. Lê a íntegra, tá? Porque ela é bem legal. Ela fala, olha, despesa pode ser dedutível, pode apurar crédito, PIS e COFINS, desde que a despesa realmente seja do grupo, aquilo realmente faça parte, né, de todas as empresas, exista previamente uma definição de qual critério de rateio, e esse rateio seja faça sentido. Tá? Então, assim, é um prédio que vai ser alugado para todas as empresas do grupo ficarem lá. Um critério razoável de rateio seria metro quadrado utilizado. Vai contratar um contador para todas as empresas do grupo. Beleza, junta tudo lá, um contador só, pode ser por número de lançamentos contábeis, número de funcionário, enfim. Aí um critério que faça sentido com aquele tipo de despesa, né? E aí a empresa controladora ela vai centralizar o pagamento ao fornecedor, vai receber das empresas controladas a parte do rateio e esse repasse de rateio não é receita para a empresa controladora. Tá? Nessa solução de divergência fica muito claro, ela é uma mas não fica muito claro se coisas que a controladora faz para a controlada se pode também ratear desse jeito. Então, por exemplo, eu, de forma conservadora, enquanto consultor, em segurança fiscal, digo, olha, despesas contratadas de terceiro ratear é tranquilo. Despesas que a própria controladora desenvolve, faz, né, por exemplo, uma equipe própria, e faz isso e recebe reembolso das controladas, isso é uma área um pouco mais arrojada, já entra aí num risco de talvez ter que discutir. Aí a gente tem que olhar o caso a caso e principalmente se a empresa está disposta a discutir administrativamente isso se for necessário. Já viu o CARF se posicionar favoravelmente, desfavoravelmente, então ali já entra numa margenzinha de risco, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que foram todas as perguntas, foram sim, muito bem.
A Luciana pergunta, fica gravado caso não dê para assistir ao vivo? Sim, os cursos, todos eles são feitos online, ao vivo, e aí a partir da data da transmissão ao vivo, 1 ou 2 dias depois, começa um prazo, tem lá, acho que são 14 dias para a pessoa assistir gravado e mandar as dúvidas por e-mail. Mas o legal mesmo é fazer ao vivo, porque daí tem o chat, a gente conversa durante o curso, eu já vou tirando as dúvidas, é legal pra caramba. Mas se só puder ser gravado, não tem problema, a amizade continua, tá certo? Além disso, quero dar uma dica, fica atento, essa semana eu vou divulgar, eu não sei a data exata ainda, mas vai rolar um painel sobre holding, 4 profissionais, eu sou um deles, eu mais 3 profissionais, vamos fazer um painel no CRC de Santa Catarina, agora em março, falando sobre holding. Vai ser bem legal, visão jurídica, visão contábil, tributária, sucessória, vai ser uma loucura, vai ser bem legal, né? Então você já sai dessa live com algumas dicas. Primeira, vai no meu canal do YouTube, tem uma palestra de holding que eu dei ano passado no CRC, você pode assistir ela lá na íntegra. Segunda dica, os meus cursos de holding, um agora em fevereiro sobre planejamento, outro em março sobre prática contábil e tributária, né? E a outra dica, fica de olho que essa semana eu vou divulgar, vou colocar nos stories, vou colocar lá no meu destaque de agenda esse painel que vai ser muito legal no CRC de Santa Catarina, em que eu mais 3 baita profissionais vamos dar uma boa pegada nessa história de holding, sem enrolação, para você ter uma visão macro da coisa. Tá legal? Já tomei muito tempo do seu domingo, bom descanso aí para você, restinho de noite. Vamos nos preparar para começar uma ótima semana. Volta para o seu Netflix, para a sua curtição aí, e a gente se vê numa próxima.